Jean, da Suzano Papel e Celulose. Eu vim apresentar para vocês a operação que a gente realizou em março, o bonde de 30 anos, que eu acho que foi a operação mais relevante dos últimos anos da companhia. Para aproveitar, eu vou fazer uma introdução primeiro sobre o que é a empresa, para ter uma visão do porquê uma operação de 30 anos. Então, a Suzano é uma empresa de papel e celulose, com 11 bilhões de faturamento, 70% basicamente advindo de exportação e com uma representatividade de 67% em celulose. É uma empresa que tem 3 linhas de negócio atualmente, tissue, papel e celulose. Como eu comentei anteriormente, a relevância maior está em cima de celulose, mas a gente possui uma competitividade estrutural em papel, por ser uma das pioneiras, uma das mais relevantes do mercado, então uma competitividade local. E em bens de consumo, muito focado em tissue, que é onde a gente enxerga um grande crescimento para os próximos anos. Falando um pouco sobre a estratégia do negócio, então, dos próximos passos da Suzano, tentando fazer uma introdução para justificar uma operação de 30 anos e a relevância dela como um todo. A Suzano ela tem 3 pilares estratégicos principais, isso vindo dos últimos anos. A competitividade estrutural, que remete basicamente a ser uma empresa competitiva, negócios adjacentes, que são todos os novos negócios que a Suzano pode vir ainda entrar, que fazem sentido para a companhia, investimentos em diferentes setores relacionados ao seu core business, e redesenho da indústria, que são os próximos movimentos relevantes da companhia. No primeiro, uma passagem rápida, a Suzano está posicionada como o menor cash cost, então o menor custo do setor, uma geração de caixa por tonelada muito mais relevante, então o que torna ela um player essencial e relevante no setor. É um setor onde é extremamente fragmentado, com menos de 15% de concentração, e um setor que tem crescimento todo ano, diferente de algumas commodities que passam por períodos de complexidade. A celulose é uma commodity que vem apresentando crescimento todos os anos. Negócios adjacentes são todos os negócios que a companhia pode entrar ou já trabalha, que são relacionados à celulose, que é o seu matéria-prima principal. Hoje, atualmente, a gente tem 4 setores desses. O primeiro é tissue, relacionado ao toilet paper, ou papel higiênico. Fluff, que são basicamente fraldas, é um insumo para fazer uma fralda de boa qualidade. A lignina, que substitui o petróleo em alguns materiais. E a Futuragene, que é basicamente a empresa do grupo que mexe com genética das plantas, podendo trazer ganho de competitividade no futuro muito grande. E aí o último, que é o redesenho da indústria, que eu vou gastar um tempinho explicando o que é isso para a companhia. Então, basicamente, como é que a Suzano, dado que é um dos players mais relevantes do mercado global e brasileiro, alocado no ambiente ideal para esse negócio, como é que ela agrega valor para os seus acionistas. Então, os 3 pilares que a gente tem como os 3 pilares principais são consolidação, então, de novo, um mercado fragmentado, tentar trazer uma consolidação para esse mercado. Verticalização, então a entrada em outros degraus da cadeia de produção, e internacionalização. Esses 3 pilares são os drivers da companhia para crescimento, próximos movimentos e melhores retornos para os acionistas. Então, basicamente onde a gente direciona todos os investimentos relevantes e o foco estratégico da companhia. Dado esse cenário e um pouco do nosso endividamento, em dezembro e março, a companhia estava com uma alavancagem de 2,9 vezes, e com um perfil de endividamento um pouco concentrado. Então, a gente tinha uma visão de que, dada a verticalização, a possível internacionalização ou até mesmo a consolidação, a gente tinha um desafio de preparar todo o balanço para um movimento conservador, mantendo a liquidez e preservando os nossos acionistas. Ou seja, dado que 70% da nossa receita é vinda de celulose, um mercado onde a gente é price taker, a gente não controla, existe uma volatilidade na receita, na geração de caixa, existe um risco em qualquer movimento que seja relevante para a companhia. E aí eu entro um pouco na operação. Então, a justificativa de 30 anos, que foi uma operação de 300 milhões de dólares, como eu havia comentado, melhorando o perfil de endividamento da companhia, tirando a concentração do curto prazo, ela vem baseada em alguns pilares. Então, na época que a gente discutia qual seria o movimento ideal para preparar esse balanço para o futuro, que vinha sendo feito desde 2016, a gente entendia que existia uma série de instrumentos que poderia facilitar isso. Então, desde bonds perpétuos, desde bonds mais longos, até uns instrumentos tradicionais. Só que, até 10 anos é onde a gente possui hoje o nosso perfil de endividamento. Então, um alongamento desse prazo fazia todo sentido para poder criar uma curva adequada, criar pontos de precificação intermediários nessa curva
e colocar a companhia numa posição de liquidez muito relevante. Então, o racional por detrás do bonde de 30 anos ele foi baseado em alguns pilares. Então, a preparação do balanço, a preparação da empresa para um movimento transformacional, a inovação, por ser uma primeira emissão de 30 anos de uma empresa não investment grade da América Latina. A primeira empresa a acessar o bonde de 30 anos desde 2014 para o Brasil em geral. O ciclo de produção da companhia, que é de 7 anos, ou seja, entre a gente plantar, ter a formação florestal madura para consumo, para produção de celulose, tem 7 anos, a volatilidade do preço e a busca do investment grade para precificação, isso tudo ele trazia a percepção de que uma emissão de longuíssimo prazo traria essa qualidade do balanço para a gente. E aí um momento. Então, você tinha um desafio inerente a uma operação de 30 anos que qualquer empresa brasileira faria, que era conseguir convencer o investidor dessa necessidade e trazer o conforto para ele. Então, o momento ideal que a gente entendeu que poderia ser feito isso ocorreu entre setembro de 2016 e março de 2017. Então, nesse período, a gente teve mais de 12 bilhões de dólares de emissões internacionais. Entre, como exemplo, Petrobras, Marfrig, Vale, Ultra, uma série de empresas que vinham acessando o mercado. Mas essa métrica ela não representava a pressão que existia em cima dos investidores. A pressão foi percebida no volume dos books. Então, durante esse período, teve um oversubscribe das emissões maior do que 3 vezes. Ou seja, os investidores eles não estavam conseguindo alocar o portfólio deles de maneira adequada em emerging markets. O que abriu uma janela para uma emissão de longuíssimo prazo, que dentro do portfólio de cada um dos fundos, baseado em taxa atuarial, duration de carteira e retorno para os investidores, seria adequado. Então, entendendo que existia uma abertura de 25 bilhões de dólares de ordens não alocadas, a companhia entendeu que caberia uma operação desse patamar, caberia uma operação tão inovadora e diferente para o setor a esse ponto. E aí vem a execução da operação como um todo. Então, a execução ela se iniciou em fevereiro, com a atualização de toda a documentação. Antes do Carnaval, a gente entendia que a demanda represada pela divulgação de resultado do primeiro trimestre ela seria o ponto-chave para o sucesso da operação. Ou seja, a gente conseguir ser a primeira empresa a acessar esse mercado no primeiro trimestre, com toda essa demanda reprimida, seria um ponto-chave para o sucesso da emissão. Então, a partir de fevereiro, no início de fevereiro, foi iniciado um roadshow com todos os executivos da empresa, no ideia de passar a segurança, explicar a operação, o racional, da mesma forma como a gente explicou, o porquê que estava sendo feito em 30 anos e o que ele representava para a companhia. Esse roadshow foi dividido entre 3 equipes que foram para Londres, Nova York, Los Angeles, Boston, no intento de conhecer as principais casas. Eu friso que existe um desafio muito grande no 30 anos para a Suzano, porque na época a empresa era uma full non-investment grade. Não existia uma agência de rating que havia dado para a companhia, por mais que ela tivesse a percepção de risco, um investment grade. Então, ou seja, um mercado de 30 anos que usualmente é acessado por empresas globais de investment grade, sendo acessado por uma empresa brasileira da América Latina que não tinha investment grade por nenhuma das agências, era uma operação extremamente arriscada, tanto para a companhia como para todos os envolvidos. O Go No Go e o pricing foi realizado no dia 9/3, felizmente com sucesso, mais de 2 vezes a demanda. Conseguimos reduzir o custo da emissão em 0,125%, então teve uma demanda maior do que a gente esperava. Os principais marcos da operação foi a melhora do perfil inicial que a gente tinha. Então a gente tinha um perfil de endividamento, onde tinha uma concentração nos primeiros anos e um prazo médio muito inferior ao ciclo da indústria, que era de 7 anos, então na época era 3 anos e meio. Após essa operação a gente teve ganho de 50% no prazo médio do endividamento, puxando ele para cima de 5 anos. A melhora do curto prazo, então a gente utilizou todo o dinheiro, todo o use of proceeds dessa emissão foi basicamente utilizado para liability management de dívidas de curto prazo, abrindo espaço para que a companhia fizesse uma série de movimentos no futuro. Um ponto marcante para a gente foi a primeira empresa desde 2014 a acessar o mercado de 30 anos. A primeira empresa da América Latina full non-investment grade a acessar o mercado de 30 anos da história. A primeira empresa de papel e celulose de mercados emergentes da história de acessar um mercado de 30 anos. Isso foi um ponto transformacional que foi seguido pela CMPC nos momentos seguintes. E isso aqui tudo, por isso que todo o histórico do porquê que a empresa estava fazendo isso, abriu espaço para 2018 para a gente. Então,
ela permitiu que a gente fizesse os últimos movimentos que foram feitos. Então, desde a aquisição de terras para o ganho estrutural e a redução de custos para o raio médio, que foi feito no início do ano, a aquisição da Facepa para a entrada de Tixo como um player relevante na verticalização e, por fim, com chave de ouro, o projeto Sequoia, que foi o M&A com a Fibria. Tudo isso possibilitado por uma abertura de uma operação de longuíssimo prazo que tira a pressão de liquidez e faz com que a gente tenha pontos intermediários para fazer todo esse financiamento e toda essa estrutura através de mercado de capitais. Então, teve garantias vinculadas? Nenhum tipo de garantia, nenhum covenant financeiro, uma operação totalmente clean. Um roadshow feito exatamente nesse sentido. Então, a gente não tinha o stamp, o carimbo das agências, mas tinha uma mensagem muito forte de geração de caixa, de planejamento futuro, de longo prazo, de investimentos e do porquê estava sendo feito. Então, essa operação foi feita em março, ela abriu espaço para novas operações que foram feitas em setembro, que trouxeram ainda mais prazo médio para a companhia, levando o nosso prazo médio de dívida para cima de 7 anos, e que permite, obviamente, agora a gente acessar esse mercado com muito mais frequência, com muito mais flexibilidade, com pontos intermediários em 15, 20 anos. Extremamente relevante. Acho que de maneira geral. Quer dizer, a inovação maior foi realmente esse quadro anterior, né? Exatamente. Nenhuma empresa brasileira desde 2014 conseguia acessar esse mercado. Nenhuma empresa do setor de papéis celulose de países emergentes havia acessado esse mercado ever da história. Eu fiz uma conta rápida aqui, se eu estiver errado você me corrige, quer dizer, pelo que eu li ali, essa emissão foi só 10% da dívida. 300 milhões de dólares. Eu não consegui entender como foi um efeito tão grande na matemática aí de aumentar. Quer dizer, se eu tenho uma dívida e eu troco só 10%, como é que aumenta? Mostra o prazo médio. Entendi. O prazo médio, basicamente, a gente tinha uma dívida de 3 anos. Cadê os números? Foi 10%. 10%. Isso aí pulou para... Entendi. Basicamente, como a dívida... Tem mais efeito. Ela é bullet. É uma dívida... Tem mais efeito, mas o efeito 30 anos bullet. 30 anos bullet. Está 300 milhões. 300 milhões de dólares. Então, ou seja, eu tenho... Tem algo aí a mais na matemática. Não, foi basicamente essa operação. Porque eu peguei os 300 milhões de dólares que eu coloquei numa operação bullet de 30 anos. Que é 10% da dívida. Só que esses 300 milhões de dólares eu usei para liquidar as dívidas de curto prazo, então teve uma redução drástica no endividamento dos 3 primeiros anos. E mesmo sendo 10%, se você divide, só essa operação põe 3 anos no prazo médio, sozinho. Só essa operação põe 3 anos no prazo médio. Para 3, era isso que eu Foi de 3 anos e meio para 6, para cima de 5. Era zero e virou 3. Exatamente. Você quitou o valor presente, Exato. operações mais caras. Exato. A gente liquidou todas as dívidas de curto prazo que tinha. 360 meses, 10%, ela... Okay. Alguma pergunta mais? Quem comprou os bons? A aquisição dos bons ela foi feita basicamente pelas grandes casas, então a gente teve mais de 90% alocado em fundos. Mas Nova York, Europa? Nova York, Boston, Los Angeles, Londres, muito pequeno em Ásia. Quanto foi nos Estados Unidos? Só 60%. 60% nos Estados Unidos. Uhum. E no Brasil? No Brasil não teve alocação. Zero alocação. Você tem alguma coisa para terminar? Eu gostaria de deixar uma mensagem. Eu acho que a mensagem é... Agora a missão é do conjunto, né? Vocês tiveram os dois times, agora é um time só. Né? Mas a emissão... Os aqui que estão julgando está até interessante. Eu estou até com receio de dar um vencedor aí. Porque... Vai saber, agora basicamente... Eu acho que a mensagem mais importante é o que representa. Apesar de ser uma operação pequena para o nosso balanço, você está falando de uma operação de 300 milhões de dólares. Essa operação ela foi seguida por uma operação de retap de 200 milhões de dólares, ou seja, em setembro a gente aumentou esse ticket para 500 milhões de dólares, e ela abriu uma precificação completamente nova para a companhia. Então é um tipo de investidor que entrou no 30 anos, usualmente ele não entra só no 10 anos, então são fundos de previdência, investidores de longuíssimo prazo. E obviamente todos esses movimentos que estão sendo feitos, e
e o mais relevante, o último movimento, ele é muito pautado na expectativa de que a gente tem esse mercado. Hoje a gente é relevante nele, a gente é um mercado como no Brasil e teria a possibilidade de voltar a ele de forma recorrente e para financiar todos os projetos que a gente tivesse. Você estudar no mercado secundário, bom? A gente melhorou o mercado, a gente estudou, e é um negócio muito interessante, que na precificação do 30 anos tinha muito dúvida na capacidade da empresa. Mas a partir do não existia, então foi uma precificação relativamente cara. Mas no movimento subsequente veio uma pressão de compra pelos resultados da companhia, pelo planejamento estratégico, por tudo, pela demanda empresarial. É complicado. Tem alguém para comparar. Exato. E basicamente o que aconteceu foi, a precificação ela saiu a um yield de 7,375 e a gente fez uma reemissão em setembro a 6,30. Porque o mercado ele digeriu a ideia, então ele aceitou a ideia de uma maneira muito relevante. Parabéns.